Não, o Corinthians não tomou o calote da Esportes da Sorte no pagamento do salário de Memphis Depay. Muita gente fez essa interpretação depois de uma entrevista de Emerson Piovesan, diretor financeiro do Corinthians, lembrou que a partir de janeiro desse ano a Esportes da Sorte deixou de pagar o Memphis Depay. E muita gente passou a imaginar que o Memphis tivesse tanta irritação no momento, também porque não vinha recebendo da patrocinadora. Foi uma opção do presidente Osmar Stabile. Já te explico essa história antes recuperar a frase do Piovesan. Abre aspas, o patrocinador não está mais participando dos pagamentos do Memphis. Participou até o fim do ano passado. Pois bem, isso era real. O Corinthians tinha 103 milhões de reais da Esportes da Sorte, mas só recebia 83 milhões de reais por ano. Os outros 20 milhões de reais eram direcionados para o pagamento do Memphis. Nunca houve problema no Corinthians em relação a pagamentos da Esportes da Sorte, o mesmo em relação ao Memphis. Para 2026, na renovação de contrato, o vínculo saltou para 150 milhões e o presidente Osmar Stabile pediu que a Esportes da Sorte passasse a pagar integralmente os vencimentos do acordo para o Corinthians, ficando com o Timão com a responsabilidade de repassar a grana para o Memphis. Por quê? Entre outras coisas, porque o contrato do Memphis com o Corinthians se encerra na metade do ano. Ninguém tem a certeza de que ele vai ficar. Diante desse cenário, o Corinthians optou por ficar com toda a grana e repassando a parte que pertence ao Memphis. Não há nenhum problema relacionado a Esportes da Sorte. Pelo contrário, hoje a patrocinadora Master virou uma solução, garantindo um enorme repasse de dinheiro. Sobre o futuro de Memphis Depay, o Emerson Piovesan chegou a afirmar o seguinte, abre aspas, o Memphis quer ficar no Corinthians e se dispôs a ajudar. Então, falamos, se você arrumar um patrocínio que pague a parte que interessa, tudo bem. Não tem como o Corinthians seguir pagando o que paga hoje. Já contei para vocês que o custo do Memphis Depay por mês é de 6 milhões de reais, algo absolutamente real. E tanto o presidente Osmar Stabile quanto todos os seus parceiros de diretoria entendem que esse número é irreal. A tendência é que o Memphis só fique se reduzir consideravelmente sua grana. Só que há um ponto importante também nessa entrevista, o Piovesan admitiu que a dívida do Corinthians hoje com o Memphis Depay é de incríveis 42 milhões de reais. Informação exclusiva, o Milan retirou a proposta que havia feito ao Corinthians para a contratação de André. E olha que a proposta era das melhores, a última delas de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, sendo 2 milhões de euros atrelados a minutos em campo com a camisa do Corinthians. Dá para dizer que o Timão tinha quase assegurados 120 milhões de reais. Com a lembrança de que o Corinthians é dono de só 70% dos direitos econômicos, ainda assim, Milan, André e seu staff haviam aceitado que toda essa bolada fosse destinada ao Corinthians. Retirada da proposta aconteceu na última sexta-feira por dois motivos. O primeiro deles, o Milan considerou desrespeitosa a postura do Corinthians em meio às tratativas. A verdade é que o Corinthians ignorou essa nova oferta italiana. O segundo ponto, a queda de rendimento do Corinthians como um todo. São 9 partidas sem vitória, já contando a derrota em casa para o Internacional. E é aqui que vem a notícia preocupante para o Corinthians. O Timão precisa desesperadamente de uma grande venda na metade do ano. E esse negócio com o André parecia o mais bem encaminhado de todos. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar uma última informação, André segue recebendo os mesmos 56 mil reais que ele tinha desde a temporada passada, apesar da chance desperdiçada de faturar cerca de 500 mil reais mensais para vestir a camisa do Milan da Itália. E Dorival Júnior foi demitido depois da derrota em casa por 1-0 para o Internacional. Quero contar bastidores e te informar quem pode ser o novo técnico alvinegro. Começando pela demissão de Dorival. A demissão aconteceu logo depois da partida, houve uma reunião com a presença do técnico, ele foi comunicado da sua dispensa. O Corinthians vai ter de arcar com 3 salários como multa, estamos falando de mais ou menos 6 milhões de reais. 9 partidas sem vitória, foram 2 partidas no Paulistão e outras 7 no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai batendo ladeira abaixo. Na entrevista coletiva, Marcelo Paz afirmou que a demissão se deu porque percebeu-se que o trabalho do Dorival havia batido no teto e não apresentava sinais de melhora. Queria trazer 2 bastidores importantes. O primeiro deles, Memphis Depay não vai declarar publicamente, mas festejou a queda do técnico. Memphis entende que o trabalho do Dorival não era bom. Já José Martínez fez questão de tornar pública sua celebração com a dispensa do treinador. O Martínez usou suas redes sociais para comemorar a queda do treinador, fui buscar informações e o que eu ouvi
é que os atletas, quando daquela polêmica com o atraso do Martínez na reapresentação, os atletas do Corinthians pediram para que o Dorival o reintegrasse. E foi do Dorival a decisão de não reintegrar o volante venezuelano, que acabou sendo dispensado. Bom, e a busca do Corinthians por um novo técnico? Não são muitas as opções e a ideia do Corinthians é fechar o mais rápido possível com seu novo técnico para que ele já comece o trabalho nessa terça-feira. Tem estreia na Libertadores da América na quinta e confronto contra o Palmeiras no domingo. Nesse momento são 3 as maiores possibilidades. Tite, que apesar dos problemas de saúde e dos desempenhos ruins desde a saída da seleção brasileira, segue em alta no Parque São Jorge. Fernando Diniz, que agrada a uma boa parcela da diretoria, incluindo Marcelo Paz, e Juan Pablo Vojvoda, que foi técnico do Marcelo Paz no Fortaleza durante muitos anos. A ideia é contratar aquele mais fácil, menos complicado e que não custe tanto. A tendência é que esse martelo seja batido nas próximas horas. Sobre Emiliano Dias, o ex-auxiliar técnico do seu pai, Ramon Dias, quer iniciar carreira solo no Corinthians. Não há nenhuma chance dele ser contratado. Timão entende que o trabalho do pai já era ruim, imagina criar e inventar o Emiliano Dias como técnico no próprio Timão. O que você pensa sobre os temas? Quem você buscaria de técnico? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Esquece de deixar like e se inscrever no canal.